Fala, galera! Tá começando mais um volume de jogo. Hoje é a nossa quinta resenha, pessoal. Continua se inscrevendo no canal, hein? Tiago, passa para eles nossas redes sociais. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos falar das nossas redes sociais. O canal do YouTube e o Instagram em @canal Volume de Jogo. E além disso, nosso TikTok, @volume.d.jogo. Essas são nossas redes sociais, a gente pede para que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem o máximo possível para a gente ter mais inscritos, pessoal. E já entrando direto nos jogos do Campeonato Brasileiro desse final de semana, vamos começar a análise primeiro de Botafogo e Fortaleza. Era a briga entre os dois principais times, né, do campeonato, os dois primeiros colocados, e o Botafogo conseguiu essa vitória, né, no Engenhão. Vamos falar um pouquinho dessa partida e depois eu vou passar para o Júlio para que ele analise também um pouco desse jogo, tá bom? Pessoal, o que a gente pode falar em relação a esse confronto? O Botafogo, ele foi para campo, né, convicto, né, que conseguiria a vitória. E desde o início da partida, ele teve as principais jogadas ofensivas. Só que durante o primeiro tempo, foi um primeiro tempo um pouco truncado, um pouco difícil, porque o Fortaleza estava praticamente todo recuado. O Vojvoda falou no pós-jogo que a intenção dele não era com que o time dele ficasse tão atrás da linha da bola, trazendo o Botafogo para ter as jogadas de ataque e ele pegando só os contra-ataques. A intenção dele era fazer com que Breno Lopes e Moisés caíssem pelas pontas e conseguissem fazer essas flutuações junto com o Lucero. O que acontece? O Botafogo teve mais posse de bola, teve as transições, só que no primeiro tempo, o principal jogador da equipe, que foi até convocado para a seleção brasileira, o Luiz Henrique, ele não conseguiu ter uma boa participação efetiva do jogo. Isso se deu graças ao lateral esquerdo do Fortaleza, o Bruno Lopes, que ele foi muito bem. Bruno Pacheco. Bruno Pacheco, ele foi muito bem na partida durante o primeiro tempo. Então, pensem nesse nome, que ele foi um divisor de águas, tanto do primeiro quanto para o segundo tempo. No primeiro tempo, ele conseguia ir bem no ataque, nas poucas vezes que o Fortaleza conseguia ter a bola, né, para fazer os cruzamentos, e conseguia ficar na marcação, deixando até o Luiz Henrique, tirando ele um pouco do sério e tudo. Não tendo o Luiz Henrique como principal, né, divisor de águas para frente, para a questão ofensiva, a gente poderia pensar em outros dois jogadores do Botafogo que são muito importantes para essa transição, que é o Thiago Almada, que ele não conseguiu ir bem tirando jogadas de bola parada, né? E pela outra ponta, o Savarino também. Então acontecia que o Igor Jesus tinha que mais uma vez sair da área para tentar pegar essa bola e não estava rendendo, não teve sucesso durante esse primeiro tempo. Fortaleza finalizou o primeiro tempo da forma como queria, né? Conseguindo esse empate. Lembrando que caso a partida terminasse empatada, o Fortaleza continuaria como líder da competição. Certo? E aí eu vou passar para o Júlio para ele falar um pouquinho o que ele achou desse primeiro tempo. Júlio, o que você pode falar desse primeiro tempo de Fortaleza e Botafogo? Eu achei que é o seguinte, pessoal. Quando ele bota o Almada de meia e o Savarino na ponta, o Botafogo joga assim e não consegue criar muito. Já no segundo tempo, quando eles trocam de posição e o Savarino vem para o meio e o Almada vai para a esquerda, o Botafogo começa a render mais na criação. Perfeito. E aí veio o segundo tempo, gente. O que aconteceu no segundo tempo? Ainda lembrando que a lateral direita do Fortaleza, quem jogou foi o Brits. O Brits é um lateral direito que também é zagueiro. Então acontece que tiveram alguns momentos de buraco nesse espaço, nesse setor do Fortaleza. E por ali, o Botafogo começou a conseguir criar algumas jogadas. O Bruno Pacheco, agora acertando o nome, ele no segundo tempo ele cansou. Só que ele cansou e o Vojvoda não tirou o jogador. Aconteceu que as laterais do Fortaleza, elas estavam mais lentas, eles não estavam mais com ímpeto ofensivo e até os 25 minutos de segundo tempo começou uma trocação. No primeiro tempo, o Botafogo foi líder supremo das ações de jogo. No segundo tempo, o Fortaleza tentou ser reativo em situações de levar a bola. Com a entrada do Pikachu, o Vojvoda realmente tentou fazer com que o Fortaleza entrasse na partida de verdade. E isso aí foi por volta de 20, 25 minutos. O que aconteceu?
O Bahia quebrou as duas linhas que ele tinha de campo, linha de defesa e linha de meio campo. Eram duas linhas muito difíceis que o Botafogo não conseguia, né, entrar nessa linha. Quando o Fortaleza vai para ataque, ele tenta fazer as jogadas, abrem-se os espaços. Abrem-se os espaços pelas pontas e aí começa um setor criativo de meio campo do Botafogo ter ação. A partir dessas situações que foram gerados os gols. Lances interessantes da partida que acontecem no Botafogo. Primeiro a gente pode destacar o escanteio do Botafogo que eles tentaram desde o início do jogo, escanteio rápido. Por que o escanteio rápido? No momento que você faz uma cobrança rápida de escanteio, a defesa adversária ela não está postada, ela não está certinha. Então você pode tentar pegar algum tipo de falha, né? Tentou algumas vezes, não deu resultado, mas foi uma tentativa do Botafogo. Em relação aos gols, né, marcados, primeiro foi um lançamento, né, do Alexander Barbosa. Ele fez um lançamento e aí se deu a estrela do Igor Jesus, que até esse momento do jogo estava apagado, né? Porque se a bola não chega, você é um centroavante. A bola não chega até onde você está. Você tem que sair da área porque você é a referência. Você tenta pegar essa bola no meio-campo. E aí, se você pega essa bola no meio-campo, você não consegue fazer a jogada toda ofensiva porque você é o último jogador da frente. Nesse lançamento, Cardona falhou na marcação, Igor Jesus pegou essa bola e fez o gol. Então a gente pode falar o seguinte: Fortaleza veio com um esquema sólido e básico de se defender, mas tentar transição rápida pelas pontas. Não conseguiu. No momento que viu que tinha a possibilidade de jogar de igual para igual com o Botafogo, fez a entrada do Pikachu. Os espaços foram abertos e aí o Igor Jesus caiu pelas pontas ou no mano a mano contra o zagueiro central, que era o Cardona, e assim como no segundo gol, que a falha foi do Bruno Pacheco, que não conseguiu acompanhar, e aí passe perfeito do Marlon Freitas. Dessa vez, Marlon Freitas não precisou fazer um lançamento pelo alto. Ele conseguiu, entre dois marcadores do Fortaleza, um espaço totalmente aberto em que o Igor Jesus conseguiu pegar essa bola para marcar outro gol. No momento que o Fortaleza toma o primeiro gol, ele abre mais ainda. E aí, entre perder de 1 e perder de 2 gols, ele se colocou à frente e acabou não dando o resultado esperado, né? Júlio, o que a gente pode falar em relação, na sua opinião, em relação ao primeiro e o segundo tempo do jogo do Botafogo? O que eu gostei foi quando ele botou o Tiquinho, ele tirou o Luiz Henrique e botou o Tiquinho junto com o Igor Jesus. Aí eu pensei, dois centroavantes, será que vai dar certo? E mal ele fez isso, o zagueiro lançou e o Igor Jesus fez o primeiro gol. Então significa que, mesmo botando dois centroavantes, deu certo essa alteração do treinador do Botafogo. Eu achei interessante isso. E você acha que para as próximas partidas seria interessante, em algum momento, começar jogando com o Tiquinho e o Igor Jesus? Eu acho que deveria aguardar para o segundo tempo igual fez. Deu certo, né? E agora parece que eles vão pegar o Corinthians, né? Vão pegar o Corinthians na próxima partida e vai ser em casa. E o Corinthians, a gente vai falar mais para frente, já está melhorando. Acredito que vai ser um bom jogo. Fala também, Thiago, o que o Vojvoda falou no intervalo, na coletiva. Realmente. O que você achou de interessante? Pessoal, Vojvoda foi aquilo que eu tinha informado, né? Na coletiva de imprensa, ele tentou dizer o porquê dele ter começado com os 11 titulares dele dessa forma. A intenção dele não era jogar em busca de contra-ataque. Ele falou que queria propor o jogo também. Só que não deu certo, né? E tanto não deu certo que depois ele começou a fazer as alterações. O Fortaleza só entrou realmente na partida a partir do momento em que o Pikachu entra em campo. Só que ele entra na partida, só que ele abre os espaços. E aí, a partir dessa abertura de espaços, que o Botafogo conseguiu ter as suas melhores situações de jogo e a marcação dos gols. Eu esperava mais da equipe do Fortaleza. Acredito que, né, todo mundo que acompanha o jogo também esperava isso. Até porque o Vojvoda tem boas opções no banco. Diferentemente do Arthur Jorge, né, que colocou, como o Júlio disse, Tiquinho e o Igor para jogarem juntos, o Vojvoda poderia ter pensado em colocar Renato Kaiser junto com o Lucero, mas não aconteceu. E um dos fatores que acabou fazendo com que o Fortaleza não fosse tão bem nessa partida foi o desempenho do Pochettino. Porque quando ele joga bem, né, é um armador, principal articulador do time, ele poderia, né, municiar melhor os jogadores de ponta e o central. Mas ele acabou não tendo uma boa partida.
E aí ele tentou outras alternativas, botou o Kervin, mas também não surtiu efeito. E aí no final do jogo fica aquele processo, né? Se você tá no final do jogo, perder de um, perder de vários, indiferente. Você tá tentando um empate. E aí no momento que ele se lançou totalmente à frente, você repare que no segundo gol do Botafogo todo mundo tava praticamente na linha de meio campo. Não tinha ninguém na defesa. E aí num contra-ataque foi mortal, né? Então é isso que nós tivemos para falar de Botafogo e Fortaleza. O Botafogo volta para a liderança da competição. E aí eu vou perguntar, Júlio, Botafogo merece ser o líder atual do Campeonato Brasileiro? Merece, é o que está jogando melhor futebol. Para finalizar o Botafogo, gente, Thiago Almada foi contratado por 123 milhões, Luiz Henrique por 85 milhões e Matheus Martins por 60 milhões. O Botafogo gastou, nessa janela de transferência, mais de 360 milhões. Júlio, fala pra gente aí. Tá dando resultado? Vai dar resultado? Foi a melhor situação para a diretoria do Botafogo fazer? No custo-benefício, sim, né? Porque tem times aí que gastam muito mais e não estão na primeira colocação. Perfeito, gente. Então, até o final da temporada nós vamos saber, né? Se esse dinheiro realmente foi bastante bem empregado ou não. O Botafogo está vivo aí em algumas competições e é o atual líder do Campeonato Brasileiro. Então, saindo desse jogo, agora, nós vamos para o segundo jogo que nós analisamos nesse final de semana. Vamos falar agora de Grêmio e Atlético Mineiro. Essa partida nós vamos deixar comentários para o Júlio, que analisou minuciosamente todos os lances desse confronto. Júlio, fala pra gente algumas situações chave nessa partida, né? Vou fazer 2 perguntas em uma, tá bom? E aí você vai esmiuçando as suas ideias. Como que um time com menos um jogador consegue fazer 2-0? Ponto 1. Depois a segunda pergunta. Como um time com um jogador a mais toma esses 2 gols e depois consegue reverter esse resultado vencendo de virada, sendo que nos últimos 5 minutos de jogo teve 4 chances claras de gol? Eu vou tentar resumir, porque foi um jogo de 5 gols, né? Vou tentar resumir. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Gustavo do Grêmio foi expulso. Porque ele foi disputar uma bola com o Davidson, perdeu a bola, teve que puxar o Davidson. Como ele era o último homem, o juiz expulsou. Aí dali eu pensei, então agora o Atlético vai dominar e vai, né, acabar com o jogo no primeiro tempo ainda. Só que o Milito, ele começou o jogo com Fausto Vera, Otávio e Alan Franco, com esses 3 volantes, e não mudou. E tomou 2-0 no primeiro tempo. O primeiro gol foi do Bright White, né? Que bateram no escanteio, o Kahneman cabeceou no primeiro pau e ele pegou no segundo pau e fez de pé direito. E o segundo gol, o Soteldo pegou pela esquerda, fez uma jogada aqueles dribles que ele dá de levar na linha de fundo, cruzou, o Cristaldo cabeceou, ela pegou na trave, na volta ele mesmo pegou o rebote e fez o gol. Aí eu não entendi, falei, o Atlético com 1 a mais toma 2 gols do Grêmio no primeiro tempo e não vai fazer nada no segundo? O Milito não vai fazer nada. Só que, para minha surpresa, no segundo tempo ele teve a feliz ideia de colocar o Brian Palacios e o Vargas, que por acaso é ex-Grêmio, né? Quando colocou esses 2, tirou 3 desses 2 volantes que eu citei anteriormente. Até os 25 do segundo tempo, o Grêmio conseguiu segurar o 2-0. Só que teve uma bola lá que, para mim, não foi pênalti, mas o juiz achou pênalti. O João Pedro, lateral direito do Grêmio, foi disputar uma bola de um escanteio curto que bateram. Ele foi disputar a bola com o atacante, o juiz deu pênalti. Aí o Scarpa diminuiu para 2-1. Daí o que aconteceu? Aos 42, o Milito tirou o Scarpa, botou o Allan Kardec. Aí eu não entendi, falei, ele precisando ganhar, tira o meia de criação, botou o Allan Kardec. Só que deu certo. O Allan Kardec aos 42, ele entrou aos 42. Aos 47 ele cabeceou uma bola, que cruzaram a bola para ele na área, ele cruzou e o João Pedro estava de costa para o lance, mas com o braço aberto. Quer dizer, fez o segundo pênalti. No que fez o segundo pênalti, esse Brian Palacios bateu e empatou. Aí eu pensei, poxa, coitado do Renato, né? Ganhando de 2-0 em casa, com um a menos, conseguiu fazer 2-0 no primeiro tempo.
Botou 4 jogadores para segurar esse 2-0, não conseguiu. Tomou o 2-2. Só que aos 50 minutos, para minha surpresa, o Arana recebe uma bola de calcanhar que tocaram para ele na esquerda, ele enche o pé, o goleiro dá rebote e o Vargas, na lei do ex, faz o gol da vitória do Atlético. Então, para mim, foi um jogo distinto, né? Como você mesmo explicou nas 2 perguntas tuas. Agora eu queria saber a tua opinião, o que você achou disso tudo aí que eu falei? Assim, Se um ganhou porque foi corajoso, se o outro perdeu porque segurou, se o que segurou certo porque estava com -1. Dá a tua opinião aí sobre isso. a gente pode pensar de 2 formas, né? A primeira, uma falha individual, na verdade 2 do mesmo jogador, levou a esse ponto. Falha do João Pedro. Ah, tá. Os 2 pênaltis. Tá. São 2 pênaltis. Sim, sim. São 2 falhas pontuais. O cara poderia ter sido o melhor jogador em campo. E coincidentemente o mesmo jogador, né? Então, assim. Aí pegou pesado. Ficou pesado. Poderia ter sido o melhor jogador da partida até aquele momento. Mas as falhas foram cruciais para o resultado final de partida. Então, esse é o ponto 1. Ponto 2. Se você tem um jogador a mais, durante todo um período, quase o jogo inteiro, você tem que partir para cima. Mas então, no caso dele, é o primeiro tempo. Então, você tem um jogador a mais. Eu acho que ele já deveria ter feito essas alterações logo. Porque, assim, o Atlético é uma incógnita. O Atlético, nessa temporada, é uma incógnita. Você não sabe por que ele briga. Ele briga para chegar até onde? Ele é um time de meio de tabela, em que tem um elenco bom, caro, mas não se sabe o que acontece. Um jogo ganha, um jogo perde. Fica nessa variação. A gente não sabe. O que o Atlético vai chegar até onde? Vai ser um semifinalista de Libertadores? Pode ser que sim, que jogue 2 jogos perfeitos. Ou pode ser que tome 2 pancadas e saia vergonhoso de uma competição. De repente ele até tira o São Paulo e chega na final da Copa do Brasil. Quem sabe? A questão é, o Atlético é uma incógnita. Nós mesmos falamos aqui, a gente acreditava no São Paulo contra o Atlético na Copa do Brasil. E o Atlético foi lá e conseguiu vencer. Com o gol do Bataglia, que nos últimos 2 jogos antes desse, as 2 vitórias do Atlético foram com gols de cabeça do Bataglia. Então, assim, não tem o que falar do Atlético. O Atlético é uma incógnita. Exemplo, ontem, nesse final de semana, não jogaram Paulinho e Hulk pelo Atlético. E eles conseguiram ainda, com as outras possibilidades de atacante, fazerem os gols. Mas fizeram gol por quê? Fizeram gol porque as jogadas foram construídas, foram bem armadas. Fizeram os gols porque tiveram a falha do adversário. Então, o Atlético é uma incógnita. Não dá. É um ponto de interrogação. Entendi. Entendeu? O que eu acredito é isso. Nesse jogo contra o Grêmio especificamente, tiveram as falhas do João Pedro. No próximo jogo, o que vai acontecer? Não sabemos. Em relação a esse jogo, Júlio, e aí já falando em relação a Paulinho e Hulk, o que o ataque do Atlético ainda pode conseguir ir além nessa temporada? Você falou de Allan Kardec, você falou de Vargas. Pelo que eu vi no jogo de ontem, se ele botar no meio de campo esse Palácios e o Scarpa e o Paulinho e o Hulk na frente, o Atlético pode chegar pelo menos à final de um dos 2 aí. Ou da Libertadores ou da Copa do Brasil. Chegar à final? Isso, acredito sim. Tu acredita que o Atlético tem condição de chegar numa final? Se botar esses 4, né? Se botar esses 2 no meio e o Hulk e o Paulinho na frente, eu acredito que pelo menos uma final ele chega. Agora, se ganha, eu não sei. E pelo lado do Grêmio, e o Brett White, tá correspondendo? Gostei muito dele. Centroavante dinamarquês, pessoal. No segundo tempo, além de ele ter feito gol no primeiro, no segundo o Soteldo bateu um escanteio e cabeceou na trave. Gostei, não conhecia. Eu acho que eu soube que ele jogou no Barcelona, né? Mas eu não conhecia ele assim. Nunca tinha visto ele jogar. Gostei dele como centroavante. E aí vamos fazer aquela perguntinha de praxe. Foi justo o resultado? Foi, né? Tudo que a gente explicou, né? Que ele, jogando com um a menos, ele botou 4 caras para defender. Trouxe o adversário para cima. O outro mexeu e as alterações deram certo. Então, eu achei que foi justo. E aí eu vou te perguntar o que você achou do pós-jogo do Renato. Vou te falar as aspas que ele passou e você vai comentar o que você achou em relação a isso. Ele disse que as falhas que aconteceram da equipe dele foram inadmissíveis, né? Que ele ensina a todo treinamento, ele ensina o que fazer tecnicamente e taticamente. E os jogadores não podem falhar do jeito que erraram. E o zagueiro Gustavo, ele vai ser multado.
devido à expulsão. E o Renato falou que era uma jogada que não era para... Ele não tinha que ter terminado daquela forma, porque ainda tinha pelo menos mais 30 metros de campo para ele brigar, né? Até porque, se a gente repara no lance, o Davidson, ele ainda ia ter um longo trajeto até chegar ao goleiro e ele nem estava reto, numa direção reta para o gol. Talvez a bola ia quicar, ele ainda tem que fazer o domínio para tentar o arremate. E aí, o que você pode falar em relação a essas declarações do Renato? Se ele ensina, os jogadores não estão aprendendo. E esse menino foi expulso, eu achei que foi inocência dele. Eu acho que ele pensou assim, tá muito longe do gol, o juiz não vai me expulsar não, vou puxar. Eu achei que foi inocência desse menino. E a última pergunta agora em relação ao Atlético. Allan Kardec só tem 11 jogos pelo Atlético, desde que ele chegou, e só um como titular. Você acha que ele tem a possibilidade de ganhar mais minutagem ou devido à concorrência no ataque vai ser difícil? Foi como eu expliquei. Quando voltar o Hulk e o Paulinho, se botar esse meio de campo que eu falei, ele não vai ter chance, não. Vai continuar sempre compondo o elenco, na minha opinião. E o que Atlético e Grêmio brigam nesse brasileiro, Júlio? Vão continuar ali mesmo, no meio de tabela, para mim. Não vão correr risco de ser rebaixado, não. Tá ótimo. Pessoal, então agora nós vamos falar de novo jogo, Corinthians e o Flamengo. Vamos dividir dessa seguinte forma agora. Vou fazer a análise do Flamengo, Júlio vai fazer a análise do Corinthians. E aí depois nós vamos fazer um bate-bola aqui das principais jogadas. Júlio, pode começar falando de Corinthians. Olha, pessoal, pelo que eu vi do treinador Ramon Dias nos últimos jogos do Corinthians, me surpreendeu. Porque ontem ele botou Charles, esse rapaz que veio da Venezuela, que eu esqueci o nome dele, e o Thales Magno na frente, junto com o Garro. Ontem, eles não ficaram jogando reativo, como o Corinthians costuma jogar. Eles tentaram propor o jogo, no primeiro tempo principalmente, e eles marcaram alto. E toda hora que eles pegavam a bola, eles tentavam jogar nas costas dos laterais do Flamengo. E isso estava dando certo para eles. Então, para mim, me surpreendeu a atitude do Ramon Dias ontem, de montar o time. É o que eu posso falar do Corinthians. E aí, já em relação ao Flamengo, né, a gente pode dizer que, mais uma vez, as costas do Ayrton Lucas eram uma avenida, né? Infelizmente. Todo mundo já vê isso, né? Parece que eles não têm um treinamento específico de visualização dos volantes fazerem essa recomposição, né? O Tite surpreendeu, né, mais uma vez, ao colocar o Gerson como armador, sendo que o Gerson não é um jogador veloz, ele lida muito bem com a questão de giro, questão de corpo, de força, e aí a equipe do Flamengo ficou sem um armador para conseguir municiar os jogadores de ponta, né? E acontece que Luiz Araújo, diferentemente das outras partidas, não fez as flutuações que ele estava acostumado a fazer, apesar de, ponto 1, Luiz Araújo parece que é o único jogador do Flamengo que não cansa. Porque desses que jogaram ontem, ele está em todos os locais, né, de campo, de faixa de campo, para onde ele é determinado a ficar, mas ontem não conseguiu ter os resultados de outras partidas. O Bruno Henrique também acabou não rendendo, né? E as principais jogadas do Flamengo, no primeiro tempo, né, calharam de serem lançamentos. Porque como o Flamengo não tinha um armador para colocar a bola no chão e fazer esse toque rápido, né, de movimentação, de flutuação, de finalização a gol, nós tivemos lançamentos, né? Tivemos lançamento as duas jogadas de lançamento que o Flamengo fez. Foi Davi Luiz e o outro foi do Léo Ortiz. Léo Ortiz. Foram as duas principais situações que tocou teve o Flamengo. O Gerson chutou, a defesa travou, né? Foi isso. E aí é o que a gente pode falar, um recorte principal de Flamengo, né? Nesses primeiros momentos de jogo. E o primeiro gol do Corinthians, você achou que, além da falha do Davi Luiz de deixar o Yuri Alberto cruzar, o pessoal não deixou o Thales sozinho no segundo pau? Júlio, aí eu já vou pegar um recorte já de pós-jogo. Tá? No pós-jogo, o Tite falou o seguinte, que o primeiro gol do Corinthians não foi falha do Flamengo. Ele falou que foi uma jogada tramada pelo adversário. Então, assim, tem que dar um mérito para outra equipe, porque o time dele não falhou. Eles articularam bem a jogada e conseguiram concluir. A minha visão é totalmente equivocada e contrária ao que ele falou. Por quê? Tiveram duas falhas ali específicas, né?
teve a falha do Davi Luiz, né? Que não conseguiu... Ele não conseguiu interceptar a bola a princípio e depois ainda deixou o cara cruzar. Então, ele não conseguiu tirar aquela bola. Teve um erro de tomada de decisão, Sim. né? Entre utilizar aqui, vou usar meu lado direito ou vou usar meu lado esquerdo para tirar essa bola. A bola resvala nele, né? E segue no lance. E aí o que acontece? O Thales Magno é quem começa a jogada. Thales Magno começa a jogada, essa bola vai pela ponta, né? O jogador segue pela ponta. O Thales Magno, ele sai da intermediária de onde ele estava, iniciando a jogada, e ele, 11 segundos de deslocamento de onde ele estava até chegar na área. E aí, quando ele chega na área, ele está livre. Ele cabeceia sem sair do chão. O Luiz Araújo ainda encosta nele, mas não presta atenção que ele está num segundo pau, que ele está atrás da linha. Ele deixa. E aí, Fabrício Bruno, Luiz Araújo, eles não fazem essa marcação. E aí a bola sobra para o Thales Magno, que se colocou perfeito na área. E outra que eu não entendi também, o Varela, em vez de estar em cima dele, estava atrapalhando o Rossi de defender a bola. Para você ter uma noção, 3 jogadores que ao invés de tentar visualizar quem está chegando para finalizar a jogada e o arremate final, eles ficaram prestando atenção em quem estava fazendo o cruzamento na ponta. Que é o que a gente vem comentando a cada episódio, né? E foi isso. O primeiro gol foi esse. Foi uma falha em conjunto. Apesar do Tite falar que não. E no segundo tempo, pessoal, para mim não teve jogo. Para mim só teve aquela bola que o Garro lançou e o Corinthians fez o segundo gol e dali depois foi só amarrando para acabar o jogo. Então eu quero que você explique, Thiago, de quem foi aquela falha ali no segundo gol do Corinthians. Ou se foi mérito deles, né, de repente. Como o Tite fala, né? Então tenta explicar aí pra gente. Então, Júlio, jogador articulador armador, que sabe pensar. O adversário não pode deixar esse cara pegar a bola. E aí o Flamengo não só deixou o Garro pegar a bola, como deixou ele fazer o passe. Então, naquela faixa de meio campo, os jogadores mais próximos do Garro, que deveriam ter feito essa marcação firme para tentar, se não tirar a bola, diminuir a possibilidade do passe perfeito na quebra de linha, era o Gerson e o Léo Ortiz. Os dois ficaram olhando o Garro pegar essa bola, né, que o Yuri Alberto deu o passe para o Garro, e já passou por trás da lateral. Passou pela ponta. Então, assim, o Romero recebeu essa bola dentro da área, mas se ele não pega, o Yuri Alberto ia ter possibilidade. 2 jogadores do Corinthians praticamente estavam sozinhos. Por quê? Não teve esse primeiro combate, esse primeiro embate para tentar tirar essa bola do Garro ou para diminuir a possibilidade de acerto no passe. E depois, o Romero entra e Davi Luiz não vai na jogada. Então, assim, acaba que, mais uma vez, foi uma falha coletiva de marcação. Eles não marcaram. Dessa vez, eles não marcaram, mais uma vez, o jogador que passa livre. 2 jogadores do Corinthians teriam essa possibilidade de fazer esse gol. E, mais uma vez, Davi Luiz na jogada que gerou um gol do adversário. E a estreia do Alcaraz? O Alcaraz ontem estreou no segundo tempo, pessoal. E a estreia do Alcaraz, você gostou? Alcaraz, né? Mais de 120 milhões, não é isso? Mais ou menos, né? Olha, o valor eu não sei, mas parece que foi a maior contratação da história do clube. A maior história da contratação da história do clube, contratação, perfeito. É um garoto novo, né? Mas assim, primeiro lance dele, já fez uma jogada, uma tabelinha com o Pedro, quase saiu um gol. O pessoal falou, opa, agora chegou. Chegou o nosso 10, chegou o nosso armador, já temos um potencial aí para ficar no lugar de Arrascaeta e Dela Cruz quando der ruim. Final do jogo, o que ele faz? É expulso. Não tem sentido. O cara vem da Premier League, do Southampton, vem pro Flamengo. Primeiro jogo dele, ele é expulso. Não, tem gente que achou bacana. Pô, ele tem raça, a gente precisa disso aí, vontade. Não, a gente precisa de jogador técnico que vista a camisa, bata no peito, pegue a bola, arranque, faça gol e calhe o adversário. É isso que o Flamengo precisa. Não só o Flamengo, né? Todos os times. Mas eu tô falando pontual do Alcaraz, né? Então, o que acontece? Não dá para fazer uma análise específica, né, de um jogador que entrou no segundo tempo, fez um bom lance, jogou mais recuado do que ele costuma jogar, porque assim, na faixa de campo que ele pode produzir, né, ele pode produzir
tanto como segundo volante, como armador, até caindo pelas pontas. Mas o Tite colocou ele naquele espaço de faixa de campo. Então, assim, não dá para dizer que foi horrível ou foi bom. Com o tempo, ele vai pegar a forma de jogar do time. Num primeiro momento, dá para falar que não foi uma estreia bacana. Como que é uma estreia bacana se o jogador foi expulso? Eu queria que o Thiago explicasse agora, pessoal, a entrevista no pós-jogo da situação do camaleão e as contusões vão continuar. Gente, assim, como o Júlio falou, o jogo Corinthians e Flamengo foi um jogo muito picotado, foi um jogo muito difícil, foi mais briga, mais técnica. Não, desculpa, não teve a técnica, foi briga, foi aguerrido, né? Tanto é que no final do jogo teve até confusão, jogador expulso. Não teve muito futebol, né? Teve muita valentia e vontade de ganhar, mais pelo vigor do que pela parte técnica. E aí, finalizou o jogo, fomos para a coletiva de imprensa. 2 pontos principais que a gente tem que destacar. O primeiro deles, o preparador, né, físico, o Fábio Massaredian, ele foi interpelado em relação a por que a quantidade de lesionados no Flamengo, né? Porque Fortaleza tá aí, Botafogo também. Tem lesionados? Tem, mas não a quantidade que o Flamengo tá tendo no departamento médico. E aí a seguinte resposta do profissional foi essa aqui, ó. Eu já tinha avisado que teriam lesões. Ok. Elas vão continuar acontecendo. O profissional vai para uma coletiva de imprensa e diz que o time dele tem jogadores lesionados e que essas lesões vão continuar acontecendo. Ou seja, eu só aponto o que houve. Mas e qual é a metodologia que eu estou utilizando para que isso não ocorra mais? O que eu estou fazendo de prevenção? Porque assim, é fácil só apontar, mas eu tenho que prevenir. Como que eu previno? Diminuir a carga que eles estão treinando? Como eles treinam? Como é fatiado de que forma? Um dia é regenerativo na piscina, no outro é musculação, no outro é parte técnica no campo. A gente não tem essas informações. Então, assim, é tudo muito, né, para eles. Então, não é passado. E ninguém questiona como que um preparador físico fala que vão ter lesões, vão continuar tendo lesões. O Flamengo está em 3 competições disputando título. Ontem tinha jogador, mais uma vez, que não estava jogando, e aí tem que colocar outros jogadores na posição que até não são a deles. Esse foi o primeiro ponto, né? E aí vou passar. Júlio, o que você acha? Um profissional que chega e fala, só aponta o erro, mas não tem um diagnóstico para que tenha uma melhoria em relação a isso. Eu acredito que eles devem saber a resposta, né? Mas eles não vão dar arma para o inimigo. Deve ser isso, só pode. E aí o segundo ponto dessa entrevista foi em relação ao Tite, que respondeu que ele se considera um técnico camaleão. Na minha interpretação, camaleão é um técnico que muda a tática do time cada jogo de acordo com o adversário. Para mim, isso é camaleão. Pro Tite, não. Pro Tite, camaleão é cada time que eu treino, que eu sou o técnico, eu tenho uma tática diferente. E aí eu fico com aquela tática. Então, assim, é questão interpretativa. Ele se acha um camaleão porque quando ele treinou o Grêmio era de uma forma. Quando ele treinou o Corinthians era de uma forma, agora com o Flamengo ele tem outra forma. Ele acha que é dessa forma. Para mim, camaleão é uma interpretação totalmente diferente e equivocada da que ele considera. Então, Júlio, ainda falando em relação ao preparador físico do Flamengo, né, o Fábio Massaredian, ele apontou uma situação específica de o que era o futebol há uma década atrás para agora. Quantidade de quilômetros percorridos pelos jogadores continua o mesmo. Então ele não apontou isso como uma falha para que a gente continue tendo muitas lesões. Mas ele apontou 2 situações específicas. Primeiro, os sprints, que são as corridas, né, em velocidade. E a outra, os piques, que já são as corridas também, só que sem a bola. Então, assim, em momentos curtos. Então, como se fosse uma corridinha e uma parada, uma corrida e uma parada.
ele apontou essas duas situações específicas como fazendo com que o futebol de hoje seja mais intenso do que o de uma década atrás. Então ele colocou nessa questão fisiológica dos jogadores que isso vai continuar acontecendo devido à mudança de forma que os jogadores estão atuando dentro dos gramados nos jogos de futebol. É isso. Mas para saber se isso realmente acontece, a gente teria que fazer uma situação específica de avaliação, de análise a partir de pesquisas científicas, né? Mas, enfim, é o que ele acha. Ele é o preparador do time, né? Então a gente só passa pro torcedor, né? O que ele tá dizendo em relação ao que tá acontecendo, né? Então, a gente fechou agora o Flamengo, gente. E Corinthians, né? E o Corinthians acabou acontecendo uma situação engraçada, né? Ou inusitada. O Corinthians saiu da zona de rebaixamento, só que aí o Fluminense ganhou do São Paulo. Aí o Corinthians o quê? Voltou para a zona de rebaixamento. E agora, então, a gente vai falar, lógico, do jogo de Fluminense e São Paulo, que o Fluminense venceu o São Paulo por 2-0. Júlio, Fluminense vencendo o São Paulo saindo da zona de rebaixamento. Não entra mais nessa zona de rebaixamento, Fluminense, agora? Acredito que não, pessoal, porque ele se empolgou quando ele tirou o Grêmio da Libertadores, eles ganharam confiança. E a impressão que dá é que agora já estão começando a entender o esquema do Mano. Acredito que não brigue mais para ser rebaixado, não. O que a gente pode falar do jogo entre Fluminense e São Paulo, gente? Fluminense agora vai ter que ter uma remontagem desse meio campo. Por quê? O André saiu, né? Foi vendido. E agora é a vaga para o Bernal, que ele foi contratado exatamente para isso. Para ficar na posição do André. Martinelli não jogou, estava suspenso. Então foi o Nonato que foi o escolhido para começar no jogo, né? Entre os 11 titulares. Então, Bernal e Nonato, né? Acabaram sendo a dupla de volante do Fluminense para essa partida. O Serna, ele mostra que vai ganhar essa vaga de titular mesmo no tricolor. Mano Menezes, volta e meia, fala muito bem dele. Então, assim, são 3 jogadores que vão ser inseridos nesse contexto. Martinelli, né, acaba que ele vai retornar, provavelmente volte como titular. O que aconteceu nesse jogo especificamente? Nada do que é muito diferente pro Fluminense nas últimas partidas. O principal jogador, mais uma vez, acaba sendo o Arias, né? Então, assim, sempre que tem problema para conseguir chegar na parte ofensiva, né, joga a bola pro Arias na ponta. É isso, sempre, né? Tá difícil, meio campo tá congestionado. O São Paulo teve um espaço mais, né, um espaço territorial. O São Paulo teve as principais ações no meio campo durante o primeiro tempo. O São Paulo dominou a faixa do meio campo, né? E o Fluminense, como jogava com 3 jogadores, né, na frente, acabava que não conseguia ter essa quantidade específica de jogadores para bater de frente com o São Paulo. O São Paulo acabava deixando só o Caleri na frente, recuava mais ainda os pontas, o William caía por uma ponta e Lucas carregava essa bola pelo meio, com o Rato também ajudando. Então o que acontece? Tinha a posse de bola, tinha as possibilidades de fazer jogadas, só que era uma troca de passes que não chegava à profundidade de fazer as batidas ao gol. Não acontecia isso, né? E aí, o que originou o primeiro tempo? Fluminense tinha menos jogadores no meio campo, então, pelo quantitativo, o São Paulo tinha o domínio do jogo. As possibilidades de gol vinham com Arias pelas pontas e o William, que foi uma grata surpresa do São Paulo, jogando bem, fazendo com que o Samuel Xavier sofresse, né, para fazer esse embate, esse duelo de um contra o outro. Até os 30 minutos, era isso. Não tinha um jogo. Era um jogo de estudar. Um time estudando o outro. E aí acontece o lance crucial da partida. O Ganso aliou Ganso e Cauã Elias. Técnica com habilidade. Como assim? O Ganso recebe a bola, ele de costas, ele dá um passe de calcanhar, ele dá um toque de calcanhar. No que ele dá esse toque de calcanhar, ele tira 2 jogadores que estavam na marcação dele. Cauã Elias estava junto com ele na jogada e estava esperto. O que o menino fez? Isso eu achei até o lance dele mais sensacional e mais plástico do que o do Ganso. Porque o Ganso todo mundo já sabe que ele tem essa técnica. Mas o Cauã Elias fez da seguinte forma.
Ele recebeu a bola, ele dominou, ele parou a bola com o pé esquerdo. Ele para a bola com o pé esquerdo, ele gira o corpo, dá o tapa com a direita pro lado, tira o marcador e chuta no gol. Então, assim, é um tipo de jogada que você não treina. Aquilo ali é do cara. Para você ver que ele é diferenciado. Ele conseguiu, em 2 toques, parar a bola, consertar o corpo, dar o tapa e no terceiro fez o gol. A partir dali, acabou o jogo. Literalmente acabou o jogo ali. Né? E aí, a partir dessa situação específica, eu vou perguntar pro Júlio. Júlio, o Cano ainda tá, né, voltando aos poucos, ainda tá, não tá liberado ainda para jogar. Mas e aí, quando ele voltar? Ele vai disputar vaga com o Cauã Elias? O que o Mano Menezes vai fazer? Eu acredito que quando o Cano voltar da contusão, o Cauã Elias vai continuar sendo titular. E em relação aos jogadores de lado do Fluminense, Júlio, o Serna, né, e o Aras, não tem nenhuma chance aí do Keno brigar por uma vaga? Olha, apesar do Keno ter feito o segundo gol ontem, acredito que o Serna vai ser titular. Então, já falando em relação a como foi esse segundo gol, né? Mais uma vez, aquela situação que acontece nos jogos. O time tá ganhando por 1-0 e o adversário tenta partir para cima, né? Acaba que toma uma jogada e leva um segundo gol. Nesse caso específico do Fluminense, acabou nem sendo tão assim. Foi uma jogada simples, né? Pela lateral. E 3 jogadores que são reservas que acabaram participando desse gol que sacramentou a vitória do Fluminense. A jogada começou, né, com o Nonato, que tocou pro Guga. E aí o Guga conseguiu dar um bonito passe pro Keno, que ele entrou na área com a bola dominada na corrida, ganhou na corrida do André Silva e bateu cruzado, fazendo com que o Fluminense vencesse, né? E aí eu te pergunto, Júlio, São Paulo teve a posse de bola e o domínio de meio campo. Fluminense foi mais agudo e preciso nos lances que teve para fazer o gol. Resultado, foi correto? Foi justo? São Paulo merecia mais? O que faltou pro São Paulo? É que o São Paulo, pessoal, no Campeonato Brasileiro tem colocado muito time mesclado. Então eu acredito que ontem ele colocou a maioria titular, né? Deve ter faltado entrosamento no São Paulo. Então é como se fosse assim, o São Paulo não está priorizando essa competição. Então ontem isso deve ter feito falta. E eu vou passar um dado aqui que pode ser só curiosidade, um dado estatístico, mas assim, a situação é a seguinte: jogando com Thiago Silva, o Fluminense ainda não tomou gol. Tu acredita que é uma coincidência? Eu acredito que não, porque pela experiência dele, de 3 Copas do Mundo, ele deve ter ajudado a ajeitar mesmo o sistema defensivo. E lembra que a gente tinha comentado nos outros programas, né? Que provavelmente o Ignacio ganharia a vaga de titular na defesa, né? Só que ele se machucou, tempo indeterminado para retorno. E o Mano Menezes deu a indicação no pós-jogo de que o Thiago Santos vai ser o titular, que ele é um homem de confiança dele. O que você acha disso? Apesar dele ser volante, com o Diniz ele jogava de zagueiro. Então, se o Mano agora está dizendo que ele vai continuar de zagueiro, é porque realmente deve estar dando certo. E última pergunta em relação ao Fluminense, Júlio. Você acredita que o Mano Menezes conseguiu encontrar o time titular dele? Tá certo agora? Acredito que sim. A preocupação que eu tinha era com a saída do André. Mas parece que você falou que o Bernal já assumiu ali, né? Sim. E parece que jogou bem, então acredito que encontrou sim, pessoal. Eu queria saber a tua opinião sobre esse menino do São Paulo, parece que tem 18 anos, fez um gol contra o Vitória no jogo passado. O que você achou dele no jogo? O William, ele foi a melhor opção de ataque do São Paulo durante toda a partida. Mas o que acontece? Como todo garoto novo, né? Ele quer partir para cima, ele quer arriscar, ele quer bater pro gol. Às vezes, a melhor jogada não é aquela pensada, então a rapidez de raciocínio, o tempo de reação que ele tem, para a idade, aquela vontade, ele ainda tem que diminuir um pouco o ímpeto. É bom, tem talento, acredito que com o tempo, madurando, tendo minutagem, ele vai ganhar uma vaga ali para o São Paulo, uma vaga ali naquele setor de lado, né? De faixa de lado de campo do São Paulo. Tanto que o Zubeldia, quando foi perguntado em relação a ele na coletiva de imprensa, falou que ele é um garoto muito bom e que tem personalidade. Então, assim, acho que é um bom exemplo, né, para apontar o que
pode se esperar dele para o futuro. E eu queria que você citasse para o pessoal o que você achou de interessante que o Mano tenha falado na coletiva, se ele falou alguma coisa assim, sobre parte tática. Mano Menezes. O Mano Menezes, ele durante a coletiva, ele mostrou, né, e explicou o que ele tentou fazer em relação à superioridade numérica do São Paulo no meio-campo e que teve uma troca, teve uma mudança. Teve um momento específico do jogo, quando o São Paulo estava com muita posse de bola e o Fluminense não conseguia ganhar no desarme e nem ter a segunda bola do rebote. O que ele fez? Ele deixou o Ganso como um falso 9, nas palavras dele. Para quê? Para ele tirar um jogador da frente, mas não perder essa referência e trazer o Ganso para recompor a segunda linha do campo, que seria a de meio campo. Porque o São Paulo estava sempre com um número superior de jogadores por aquele espaço de faixa de campo. Então acontecia que o São Paulo estava dominando todas as ações. Então ele fez isso. E ele disse que conseguiu fazer isso até o momento que o Ganso cansou. No momento que o Ganso cansa, ele coloca o John Kennedy. E aí volta para uma nova estrutura, a estrutura anterior, né? E em relação ao Guga entrando, tem essa situação que o Fluminense ainda está rateando. Por quê? Tem o Marcelo voltou, né, de contusão. Só que o Mano Menezes já disse que o Marcelo vai ser usado e ele pretende usar o Marcelo na lateral esquerda. Mas ele não vai aguentar o ritmo e o número de jogos que ainda tem durante até o fim da temporada. Então, em algum momento, ele pode ser utilizado na segunda faixa, caindo pela ponta, jogando um pouco mais no meio campo. Então, tem essa possibilidade. Ele vai botar 3 zagueiros, é isso que eu entendi? Então. Ou ele vai recuar um volante? Ele não explicou, né, sobre isso. Em relação a isso, não. Mas ele pode fazer isso. Por quê? Ele já faz... Em alguns momentos, acontece, né? Acontece de ficar Thiago Silva, Thiago Santos, entrar Felipe Melo. Então, ele pode fazer essa variação com 3 e jogando os laterais para virarem pontas, né? E aí o Guga vai fazer essa situação específica. Ou então, não necessariamente. Ele continua com os 2 zagueiros ou coloca o Guga, né? O esquerdinha, eu acredito que ele vai preservar devido aos últimos jogos do menino, né? Que ele não foi tão bem. Então, acho que ele não vai querer queimar o jogador, né? E tem um jogador que tá aí para chegar, é o Gabriel Fuentes. Não sei se vai... A janela tá terminando agora, né? Essa janela de transferências. Então, não sei se eles vão conseguir contratar esse jogador ou não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a janela, pessoal. Aguarda aí até o final. E é isso, Júlio. De Fluminense e São Paulo, nós finalizamos. E agora vamos falar de Vitória e Vasco. O Vasco conseguiu um excelente resultado fora de casa. Eu vou passar aqui para o Júlio analisar essa partida. Olha, pessoal, o que eu entendi do jogo foi o seguinte. O Paiva resolveu poupar o Payet e o Cocão. Aí, com isso, fez com que no primeiro tempo o Vitória sobrasse no jogo. A impressão que dava é que o Vasco até estava cansado do jogo de quinta-feira, porque o Vitória sobrou no jogo. Era o Oswaldo pela esquerda, o Cáceres lateral pela direita e o Alejandro no meio, e o Carlos Eduardo ainda. Esses 4 se destacaram muito no primeiro tempo. E o Léo Jardim fez no mínimo 3 defesas assim que salvou a pátria no primeiro tempo. Já no segundo tempo, ele colocou um rapaz, a nova contratação do Vasco, Davi. Jean Davi. Colocou Jean Davi e o Payet. E essa substituição fez com que o Vasco mudasse da água para o vinho no segundo tempo. Aí o Vasco passou a ter mais a bola, passou a municiar os 2 laterais. Os 2 laterais passaram a fazer aquela jogada característica de cruzar para o Verrete. E aos 27 do segundo tempo, o Payet bateu um escanteio e o João Vitor, que agora parece que se firmou de titular, né, fez um gol de cabeça. Então o que eu posso dizer é isso, que mais uma vez o Paiva, nas substituições que ele fez no segundo tempo, fez o Vasco ganhar o jogo. Eu queria a tua opinião sobre o que você achou, ou do primeiro ou do segundo tempo, que você pode passar para o pessoal aí do jogo. Eu achei que, né, no primeiro tempo, o Vitória perdeu tudo que poderia ter feito em relação a ter conseguido o gol, né? Porque, como você disse, tiveram 4 chances claras de gol. Mais uma vez, o Léo Jardim foi o principal nome do Vasco, pelo menos nos primeiros 45 minutos. Então, o Vasco ir para o intervalo não sofrendo gol foi a melhor situação esperada
para o Cruz Maltino. E no segundo tempo também, pessoal, o Leandrinho entrou na segunda linha de novo e teve uma chance. O Paia tocou para ele deu uma bomba, o goleiro espalmou. E aí, como você disse, né? O que eu não consegui compreender foi por que o Paiva, jogando fora de casa, contra um Vitória que está na zona de rebaixamento, lutando, né, para sair, colocou tantos jogadores leves, né, rápidos e de flutuação à frente. Então, assim, acaba que o meio-campo ficou... Não tinha pegada. Não tinha um jogador para marcar. Então, sobrou. O Vitória vinha a todo momento de ofensivo, o Vitória tinha uma grande chance de gol, uma clara chance de gol. E o Vasco conseguiu sustentar isso por 45 minutos. Eu não entendi o porquê do Paiva ter colocado tantos jogadores de ponta, de lado de campo, que tem essa rapidez ofensiva, mas que não recompõe para defender. Mas o que importa, pessoal, é que no segundo tempo ele consertou e o Vasco conseguiu vencer. O outro lance também que eu achei inusitado, pessoal, foi 50 minutos. O Paê quase fez um gol do meio de campo. Então, Thiago, agora fala dessa janela aí de transferências. Então, pessoal, hoje a gente vai começar um novo quadro aqui no programa. A gente vai fazer um raio-x dos clubes. Então, a cada programa, 4 times vão ser analisados com o que está acontecendo nesse momento no clube. Parte técnica, parte tática, quem chegou, quem foi contratado, qual é o ponto de equilíbrio ou de desequilíbrio do time. Então, hoje nós vamos falar sobre 4 times. Vai ser um panorama completo, mas bem rápido, para que todo mundo consiga entender o que está acontecendo nessas competições nacionais com cada um dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro, tá bom? Então, no episódio de hoje, nesse momento, nós vamos analisar os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Eu vou fazer uma análise rápida e vou passar para o Júlio para que ele dê umas pinceladas também em relação ao que ele está achando, né? Atualmente, né, o Botafogo voltou à liderança da competição do Campeonato Brasileiro, né? Tem 50 pontos e 25 jogos. O que a gente pode falar do Botafogo? O Botafogo tinha uma estrutura de jogo e se manteve essa estrutura de jogo, mesmo com os jogadores que se lesionaram, né? Então a janela de transferência para o Botafogo foi muito interessante. A gente já falou que o Botafogo gastou muito dinheiro para essa transferência, para essa janela de transferência. Só que foi um dinheiro que está sendo bem gasto, porque os jogadores que chegaram, eles conseguiram recompor os que se lesionaram, né? Que aí é o caso Jefinho, Eduardo, Júnior Santos, e aí eles conseguiram manter o mesmo processo de jogo que tinha antes e não perdeu a qualidade, né? A gente pode destacar como jogadores que estão sendo contratados, que chegaram agora, né? O Adrielson, zagueiro, está retornando. Botafogo hoje tem uma defesa sólida com o Bastos e com o Alexandre Barbosa, só que os outros zagueiros, né, eles acabam não tendo tanta confiança assim. Lucas Alter, quando entra, né, na partida, ele não consegue manter o nível. O Vitinho, para a lateral direita, está chegando, porque agora só tem o Matheus Ponte para ser o titular da posição. Na esquerda, o Cuiabano se lesionou na última partida, mas ele consegue ainda ter 3 jogadores com praticamente o mesmo nível, né? O Cuiabano é um jogador mais técnico e mais versátil, mas tem o Hugo, que é garoto também, e tem o Marçal, que tem a experiência. Então, a defesa do Botafogo é uma defesa muito sólida, que tem pelo menos 2 jogadores para cada posição para tentar encorpar esse time nas competições ainda onde o Botafogo está jogando. Para o meio-campo, aparentemente, no início do trabalho do Arthur Jorge, ele fazia muita variação entre os volantes. Então, cada jogo era uma dupla de volantes diferente ou então uma troca. Hoje, a gente já consegue entender que Gregory e Marlon Freitas são os jogadores titulares do treinador, que eles estão tendo uma quantidade de jogos maior do que tinha antigamente. Agora, depois desses 2 do meio-campo, que começam as variações. Luiz Henrique, né, chegou e ganhou muita moral, está até convocado para a seleção brasileira, então é um jogador importante para esse esquema. Já nas outras posições, Thiago Almada foi contratado como um dos mais caros do Botafogo, então esse não vai perder posição mesmo. Mas eu ainda acredito que ele não chegou ainda num estágio de ápice na equipe do Botafogo. Eu ainda acho que ele está um degrau abaixo dos outros. Então ele joga mais centralizado. Ainda tem um ponto ainda de dúvida até onde ele pode chegar.
Nas outras pontas, as variações, né? O Luiz Henrique vai caindo por uma, o Thiago Almada acaba pelo meio. Tem o Matheus Martins que joga na esquerda. Na outra ponta, a gente tem Matheus Martins, tem o Savarino. Então, assim, sem contar outros jogadores, como o Oscar Romero. Então, assim, tem uma gama de possibilidades o Botafogo para jogar na outra ponta. E na frente, né, tem o Igor Jesus e tem o Tiquinho. Então, assim, eu vejo o Botafogo... O que seria de falha para o Botafogo, ele está consertando. A gente tem que saber se o jogador que está chegando para a lateral direita, que é o Vitinho, se ele vai dar conta do recado. Para mim, o ponto falho do Botafogo, enquanto equipe, era essa lateral direita. Se conseguir finalizar o Vitinho entrar, dar conta desse recado, vai estar perfeito. O Botafogo vai ser um time sem falhas específicas individuais, né? Com o Arthur Jorge ainda mantendo esse nível de motivação dos jogadores, sempre fazendo rodagens, né? Então eu vou perguntar para o Júlio. Júlio, o Botafogo é o líder do campeonato nesse momento. A gente pode falar, pode apontar que o Botafogo é o time que joga mais bonito e é o time que tem o melhor elenco nesse momento, pensando que tem outros times com muitos lesionados, ou não? O que você pode falar em relação a isso? Eu acredito assim, é o time que joga mais bonito. Agora, melhor elenco, eu acredito, do Palmeiras e do Flamengo. E essa variação de jogada, Júlio, o Botafogo faz uma variação ou do 4-5-1 ou do 4-3-3, com os jogadores das pontas caindo para o meio, ou eles mantendo na ponta e tendo um centroavante que acaba não sendo fixo. O que você acha melhor para início de jogo? Ou vai variar de competição para competição? Varia de se está jogando em casa ou fora de casa e dependendo do adversário. E isso o treinador dele sabe ver muito bem. Nas laterais, quem você acha que merece ser titular? Na direita e na esquerda? Cuiabano, que está machucado, né? E esse Matheus Ponte, realmente. Pessoal, então, essa foi a análise do Botafogo. Botafogo, primeiro lugar, né, no campeonato. E Fortaleza, segundo colocado no campeonato. Tem um jogo a menos. Caso vença esse jogo, vai reassumir essa liderança. O que a gente pode falar do Fortaleza? Fortaleza, como um time coletivo, é um time bom. Só que tem alguns pontos, né, de falha. Um desses pontos acaba sendo quando, a gente explicou no início do programa, o Brits joga como lateral direito, e aí ele acaba assumindo, às vezes, a função de zagueiro também. Fica um buraco nesse espaço da direita do Fortaleza. E se os adversários começarem a perceber isso e entender que a recomposição do Hércules e do Sacha não está de acordo com a ofensividade que às vezes o Brits deixa ali, ou cai para o meio, é um ponto de falha do Fortaleza. Um segundo ponto de falha do Fortaleza acaba sendo em relação a quando Pochettino, que é o principal armador e principal jogador com quantidade de assistências no ano, e o Lucero não vão bem, que é o principal artilheiro. Para vocês terem uma noção, o Pochettino fez 46 jogos na temporada e 11 assistências. Já o Lucero, 48 jogos e 22 gols. Então, assim, são os dois principais jogadores do Fortaleza. Se eles vão bem, o time brilha. Se eles não conseguem manter um nível, o time cai, né? Jogadores do banco acabam mantendo as mesmas possibilidades, jogadores de lado, de campo, mantêm o nível dos titulares. Exemplo, Breno Lopes e Moisés caindo pelas pontas, também tem as opções de Marinho caindo por um dos lados, mantém esse nível, ou Pikachu. Então, assim, é um time rápido, é um time leve, é um time que faz essa transição. Jogadores do meio campo não são jogadores que ficam parados e só desarmam. Eles conseguem carregar essa bola, fazer armação de jogada, o que acaba sendo bastante interessante. É um time muito dinâmico, mas se não tiver o primeiro ponto, que seria carregando essa bola, levando essa bola, chegando até o Pochettino, o time desanda. Então é um time que coletivamente é muito bom. Mas se uma peça da engrenagem não consegue dar liga, e no caso o armador da jogada, o Lucero tem que sair do jogo, tem que vir pegar a bola e muda toda uma estrutura de faixa de campo para a equipe do Fortaleza. Bruno Pacheco é um ótimo lateral esquerdo, renovou o contrato até o final de 25, tem uma carreira longa aí na equipe do Fortaleza. Só que é aquela questão, não dá para ir e voltar a todo momento. Lateral
ala não consegue fazer as variações ofensivas e defensivas durante todo o tempo constante de jogo. Então, é um outro ponto também falho do Fortaleza. Jogador que mantém 90 minutos atacando e defendendo. Não dá. Júlio, o que a gente pode falar em relação ao Fortaleza? O que você acha? O que o Fortaleza tem de melhor? Você acha que o Fortaleza tem de melhor a defesa? Você acha que o Fortaleza tem de melhor o ataque? Eu acho que ele tem de melhor é quando ele joga assim, reativo. Porque quando ele tenta jogar em casa, que ele vai propor o jogo, ele se atrapalha um pouco. Então, quando ele espera o adversário errar e consegue sair no contra-ataque com o Pochettino lançando para o Lucero e o Pikachu na ponta, é o que eles têm de melhor no Campeonato Brasileiro. Entendi. Mas aí como que um time que está tentando a liderança da competição não vai propor jogo também? É isso que o Vojvoda tem que descobrir, porque é a dúvida que eu tenho se eles vão ser campeão brasileiro, é essa parte aí. Você acha que eles têm lastro e equipe para conseguir essa primeira colocação ou um título? Eu acredito que o título fica difícil porque o banco de reserva dele não é a altura do time titular. Pessoal, então agora vamos falar um pouquinho do Palmeiras. E aí, falando do Palmeiras, eu vou acabar falando um pouco do jogo contra o Atlético Paranaense. O que a gente pode falar de melhor do Palmeiras, que é o terceiro colocado da competição nesse momento? O melhor do Palmeiras e o pior do Palmeiras, né, é o Abel Ferreira. Por quê? O melhor dele em campo e o pior dele fora de campo. Explicando. Ele é um tipo de técnico que consegue fazer uma mudança de esquema e de jogadores com o campeonato em andamento. Eu já falei isso em outros programas. Pode chamar ele de tudo, mas não pode falar que ele é medroso. Porque um cara que começa uma competição com um time titular base e conforme vai passando essa competição, ele coloca realmente jogadores que estão melhor condicionados e trabalhando melhor na estrutura de grupo, ele bota. Ele não tem esse receio, ele não tem esse medo. Pode ser um medalhão, pode ser o garoto da base, ele dá a chance e isso acontece. Então eu acho isso muito importante, eu acho isso muito relevante para o dinamismo, para a competição entre os próprios jogadores no elenco e para não ficar numa zona de conforto. E o pior dele acaba sendo também ele fora dos gramados em relação a N situações específicas de reclamações, de brigas ou de conversas, enfim. Mas o que a gente pode falar do Palmeiras? No início da competição, né, Júlio? Se a gente colocasse que jogadores como Zé Rafael, ou Marcos Rocha, o Rony, jogadores né, que já estão ali um bom tempo, Rafael Veiga, fossem reservas. Daria para pensar nisso? No início de competição? Não, porque ele sempre já está há 3 anos já com essa equipe que você falou e ganhando tudo. Eu nunca imaginei que eles iam passar a ser banco. Para mim está sendo surpresa. E aí acaba que o Maurício, né, tá ganhando destaque agora, bastante destaque. Acredito que ele vai ser titular mesmo, vai manter esse nível, né, de jogo. Porque assim, o problema do Maurício é que ele não era muito constante, né? Então assim, vamos ver se ele tendo essa rodagem de partidas e o Palmeiras, lembrando que está só no Campeonato Brasileiro. Então ele vai ter o foco direcionado para uma competição apenas. Vai ter mais tempo de treinamento, vai ter mais tempo para tentar fazer o melhor jogo e ver os melhores jogadores para as posições, né? O Estevão desequilibra. O que a gente pode falar do Estevão? Ontem, contra o Atlético Paranaense, o que aconteceu? O jogador adversário que vai marcar o Estevão, o que o Estevão adora fazer? Dá o corte, joga para o meio, bate com toda a angulação. Então, assim, se você é um jogador que vai marcar um cara que é leve, que é rápido, que dribla e que chuta, o que você faz? Dá um mínimo de espaço para ele. Como que você dá um mínimo de espaço para ele? Você vai levar o drible. Sim, você vai levar o drible. Isso é certo que vai acontecer. A questão é quanto de espaço eu vou dar para ele ter uma maior possibilidade de chutar ao gol ou não. O zagueiro do Atlético Paranaense ontem deu o meio do campo para o Estevão. Se você dá todo um espaço para um jogador que sabe bater em qualquer uma das direções, fica praticamente impossível do goleiro agarrar. Num caso assim, você tem que dar o lado do campo. Vai ficar com menos espaço, vai ter que bater cruzado, a possibilidade de defesa é maior. O Estevão é um jogador muito bom, o que vai ajudar bastante o Palmeiras. Outro jogador também que acaba sendo referência é o Flaco Lopes.
é o artilheiro do Palmeiras no ano. É um jogador que joga bem, joga para o grupo, joga para o time, né? Então, assim, Palmeiras é um time muito sólido. Só tem uma competição no ano. Os outros times estão em várias outras competições. O que é a falha do Palmeiras hoje? O Palmeiras hoje não é um time que tem um problema específico. Ah, tem uma lateral. Ah, o problema do Palmeiras é o quê? Ah, é o Caio Paulista na esquerda? Ah, é o Mike que se lesiona direto na direita? Não. Ele tem as recomposições. E além das recomposições, o Abel Ferreira, o que ele faz? Ele pega jogadores da base. No elenco do Palmeiras tem 6, 7 jogadores que são da base e que volta e meia entram no time. Às vezes até de titular. Né? Coisas que não acontecem em outros grandes clubes do futebol brasileiro. Então, assim, não vejo o Palmeiras com falhas específicas. E acredito que o Palmeiras é um forte candidato a ser campeão mais uma vez do Campeonato Brasileiro, porque ele não vai ter que se dividir em mais nada. E o Abel Ferreira, sim, ele eu vejo como camaleão. Por quê? Ele troca as escalações ou a tática do jogo de acordo com o que ele tem de peças na mão e de acordo com a competição. De acordo com se vai jogar em casa, se vai jogar fora. Isso, para mim, sim, é atuar de várias maneiras com o mesmo grupo, sabendo tirar e extrair o melhor possível. O que você acha, Júlio? Você acha que o Palmeiras é um candidato forte aí no Campeonato Brasileiro? Eu acredito que sim, pessoal, que ele agora está disputando uma competição só. A única falha que eu vejo no time do Palmeiras é colocar o menino de 18 anos titular na defesa. Que foi, inclusive, perdeu 2 competições com esse menino de titular. Não que ele seja um mau jogador, não. É que eu acho muito novo para disputar uma Libertadores como titular do Palmeiras. O Vitor Reis, Júlio, você acha que ele não tem ainda condição? Murilo tem que ser titular? É isso? Eu gosto muito do Murilo como zagueiro. E em relação a esse meio-campo do Palmeiras, Júlio, Aníbal Moreno e o Richard Rios. Você acha que Zé Rafael tem a chance ainda de conseguir conquistar essa vaga de titular, reconquistar? Eu acho que ele deveria voltar. Se ele estiver bem fisicamente, deveria voltar, que é um jogador muito bom. Polivalente, inclusive, ali no meio. Não joga só de primeiro volante, também joga de segundo, chuta de fora da área. É um jogador que eu gosto muito. Felipe Anderson, já se encontrou? Voltou à realidade dele no Brasil? Ou ainda consegue ainda melhorar? É que tem muito a melhorar ainda, mas é muito bom jogador. Foi muito boa a contratação. E agora, para finalizar o programa, gente, Flamengo. 4º lugar, né? Ainda é postulante ao Campeonato Brasileiro também, é um dos candidatos fortíssimo, que está lutando aí, né, contra essas lesões. O que a gente pode falar do Flamengo em relação ao Flamengo? Com a quantidade de lesionados, né, perde o grupo, né? O plantel está acabando ficando, né, menor. E aí, devido a isso, tiveram as contratações, né? Estão tendo algumas contratações e para ver se os jogadores chegam. O problema da contratação é o jogador chegar, ter o ritmo de jogo, ser colocado para jogar e dar certo. Alcaraz chegou, jogou, foi expulso. Michael chegou, jogou, fez gol, se lesionou. Vai variar de jogador para jogador, vai variar de o que o técnico espera daquele jogador e como o técnico vai conseguir, né, colocar aquele jogador para dar o seu melhor, né? O que acontece com o Flamengo hoje? O esboço de time titular do Flamengo acaba sendo um esboço de time que não está no papel é um, só que está indo a campo a outro, né? Então, assim, fica muito difícil a gente fazer uma análise criteriosa e específica de Flamengo para o que dá para conseguir com o Flamengo. O Flamengo está indo. Estão trocando as peças com o carro andando, furou um pneu, botou outro, acabou o diesel, vai no álcool, porque o Flamengo tá assim, né? Se a gente pega um meio de campo em que De La Cruz não jogou, Arrascaeta não jogou, né? E aí Gerson foi o armador. Um ataque que o Pedro voltou, só que tá fora de ritmo de jogo. É normal, é natural. O Varela e o Wesley. Quem é o titular na direita? Fica aquele ponto de interrogação. Aí você pergunta, quem tem mais condição física ou quem tem mais condição técnica? Na esquerda, Ayrton Lucas, visivelmente, já entra nos jogos já mais cansado do que o normal. O Léo Pereira estava machucado. Léo Pereira que às vezes joga como zagueiro, às vezes joga como lateral esquerdo. E o Ortiz? O Ortiz vai ter uma chance de ser titular finalmente, mas vai ser onde? Vai ser na defesa? Vai ser como primeiro volante? Né? Então tem essas questões. O Alcaraz vai jogar onde?
E o Plata que está chegando? Qual é a faixa de campo que ele vai ser utilizado? Alexandro vai jogar como lateral? Tite vai tentar colocar ele como zagueiro? Tem N situações do Flamengo. Então, assim, gente, para vocês prestarem atenção. O Botafogo a gente consegue mapear. O Fortaleza a gente consegue mapear. O Palmeiras a gente consegue mapear. O Flamengo não dá. O que você pode falar em relação a isso, Júlio? Pessoal, para encerrar o assunto, eu vou dar minha opinião, o Thiago vai encerrar o programa, que eu gostei muito desse programa hoje. O Flamengo é um ponto de interrogação. Completa aí, Thiago. Pessoal, então, a partir da análise do Júlio, né, e a gente finalizando esse programa 05, agradecemos, né, a audiência de vocês. Entrem no canal, se inscrevam para nós cada vez termos mais inscritos nesse canal. O programa 05 chega ao fim. Um abraço e até semana que vem.